Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sim! Estamos aqui mais um dia no podcast da Dona Mi, de frente com a Mi. Uhul! Hoje a gente vai falar de um filme muito especial para mim, por exemplo. Já assisti faz mais de 20 anos, foi um grande sucesso nos anos 90 e tá fazendo 20 anos agora e muita gente está falando sobre esse filme, né? Foi colocado novamente na Netflix e um filme que foi beirando a ganhar o Oscar, não ganhou injustamente, né? Porque é uma grande atriz. Mas, assim, é bom que vocês vejam como o cinema brasileiro é importante. Só nós, brasileiros, que não damos o devido valor. Eu vi várias críticas sobre esse filme pesquisando, de jovens agora. Então, é muito triste, né, ver isso, porque a gente critica o que é nosso, mas Jogos Vorazes ou qualquer outro filme é ótimo. Né? Então, vamos comentar, vamos falar e vamos lá. A gente primeiro tinha que apresentar os novos integrantes, né? Temos novos integrantes aqui. Vamos começar com... Vai, Maíne! Oi, meu nome é Maíne. Oi, Maíne. Prazer. Oi, Maíne! Esse é o nome? Oi, meu nome é Rafaela. Oi, meu nome é Pedro. Estão todos aqui conosco de frente com a Mi. Vamos lá. De frente com a Mi e crochetando. E todos crochetando. Aqui é uma mistura, sabe? Junta tudo e mistura tudo. É aqui. Vai lá, quem quer falar primeiro? Não pense. Eu queria lançar uma pergunta bombástica, que nem o Matheus fazia todo começo, mas eu não consegui elaborar ainda. Então, eu posso falar? Eu acho que esse filme foi uma sugestão muito boa, assim, que a Michaela pensou, porque esse filme traz um pouco sobre a identidade do cinema brasileiro e sobre como a gente consegue, sim, trazer o cinema clássico para nossa cultura. Tipo, eu acho que a pauta do filme é uma pauta que é muito profunda e eles conseguiram retratar de uma forma simples, sem muito frufru, e que foi exatamente aquilo, sabe? Foi... Como é que fala? É muito realista. Sim. Não é essa palavra. É tipo muito preciso. Não é bem essa palavra que eu pensei, mas é isso. É muito preciso, tipo... então eu acho que foi um filme muito bom. Então, na linha de raciocínio da Dani, eu também achei um filme espetacular que mostra que realmente o cinema brasileiro, ele é um cinema muito delicado, ele consegue capturar muito bem. Muitos filmes, além desse, conseguem também capturar a essência do Brasil e tudo que acontece aqui. E é exatamente o que eu sinto com esse filme. Eu acho que esse filme consegue mostrar uma realidade que realmente acontece e aconteceu ao longo de muito tempo, de forma, assim como a Dani falou, de uma forma muito realista. Eu diria, até comentei com a Iris algumas vezes, de uma forma meio seca, assim, porque o filme vai jogando os fatos, as coisas, tipo a morte dos pais dos meninos, todo o acontecimento que desenvolve ao longo do filme é mostrado assim na nossa cara, é jogado. E é exatamente assim que acontece na vida real. Então eu acho que isso é mais um aspecto que mostra como ele consegue captar essa realidade. Outra coisa que eu também queria falar, que eu achei muito interessante em relação a isso, que eu assisti esse filme junto com a minha mãe, e minha mãe, como a Mi, já tinha assistido esse filme no passado, no cinema, na época que saiu. E ela falou a mesma coisa que ela sentiu hoje. Ela sentiu um aperto muito grande no coração, porque é exatamente essa, infelizmente, a realidade que acontecia naquela época que a gente ainda pode observar nos dias de hoje. Ainda voltando a falar sobre todo o ambiente desse filme, como as duas meninas falaram, é um ambiente muito frio, muito seco, muito duro assim mesmo, porque você vê tudo que acontece, e é uma sequência de coisas terríveis acontecendo assim, sem corte, sem intervalo, sem fantasiar muito. E por esse filme ser extremamente assim, sem fantasia, ser tão realista, eu não sei vocês, mas eu assistindo, eu fiquei com um vazio, assim, tamanho de um buraco negro no peito. Vindo toda essa ambientação do filme, até as próprias cores do filme são mais amarronzada, uma coisa mais cinzenta. Todo o ambiente do filme, ele é assim. Lembra Pichote?
Sim, Nunca lembra assisti. muito. A iluminação. Até quando chega em Pernambuco, assim, que você vê aquele ar, né, aquele sol, tudo aquilo ali reflete muito no que é todo o filme, né? E as cenas chocantes, por exemplo, a morte da mãe. Sim. Né, que... Tudo muito rápido. Sim. Tipo, nem dá de sentir Muito, direito. muito. E a Fernanda Montenegro ali, né, naquele papel sendo tão Grandiosa. séria, tão seca, né, sem demonstrar sentimentos. Sim. Porque o que ela fazia era errado. Era. Mas ao mesmo tempo, ela estava achando que era certo. Porque ela não enviava as cartas, né? Sim. Então é um limbo ali, né? Ela estava ali guardando aquelas cartas e lendo as outras. Sim. Não, uma ex-professora, como ela mesma falava, fazendo todo esse trambique, né? Era uma forma de ganhar dinheiro. Ela mesma exercia um papel de juiz de valor. Tipo, ai, Sim. essa pessoa aqui é muito trouxa, então eu não vou entregar a carta. Por exemplo, que ela lê a carta daquele homem que entrega cartas de amor pra várias pessoas. Sim, Ele fala, sim. esse cara aqui é um babaca, eu não vou entregar a carta dele. Tá? Porque É ele muito é assim. bobo, é. E ela é carrasca, fria, seca. E aí ela encontra o menino, e justamente voltando no que eu tava falando, é um filme seco. Eu sinto assim, seco e sede, assim, assistindo o filme. E até... Tapa atrás de Tapa atrás de tapa, não tem uma. E até mesmo nas partes assim de alegria, você consegue sentir o peso de você ter a felicidade num momento triste daqueles. Por exemplo, uma cena que é muito marcante pra mim é aquela cena que ela entra lá no banheiro e ganha o batom da moça. Sim. Que ela passa o batom toda emocionada, assim, até mesmo a felicidade ali dentro entra em um contexto triste. E também uma coisa muito interessante se observar que eu percebi no filme, o menino é praticamente um espelho dela. Sim. Porque ela conta também que ela perdeu o pai dela, que o pai dela tinha problemas assim como filho, como menino. O menino, ele se torna uma pessoa carrasca. Você vê que ele é arisco, ele não gosta de conversar com as pessoas. E aí ela meio que vê um espelho dela ali. Sim. E cai a consciência dela. Além eu li assim como... Quando eles fugiram, ela primeiro fugiu de medo daquele povo do tráfico humano. Que ela tinha encontrado. Sim. Mas aí depois ela caiu na consciência de que, tipo, ó, minha vida já tá acabando. Eu já perdi isso, já perdi aquilo. Já tô fugida, tô sem dinheiro. Eu vou fazer alguma coisa pra, assim, me autocorrigir, uma coisa assim... Tentando limpar os pecados. Limpar a consciência. E também ficar esquecida que todas as pessoas dela que passaram na vida dela meio que se esqueceram dela, entendeu? Então acho que ela não queria ser esquecida, porque tanto que eles tiraram a foto, ficou marcada a presença dela. Fala, Rafa. Não, eu só ia comentar da carta no final também, que começou a me dar uma crise de choro assim, bem pequenininha. A carta foi muito linda, né? Ela fala do Mas retratinho, meu Deus. eu acho que teve uma personagem muito importante que não apareceu muito, mas foi um grande trunfo pra ela mudar de ideia também. É verdade. A amiga dela. Sim. Eu acho. Eu li esse filme num Eu li dia... não, Eu você li não. assistiu. Eu assisti esse filme num dia que eu tava estudando sobre o romantismo e o realismo. E eu vi, tipo, muito isso. Tem uma das tramas do Sá de Queiroz que tem um personagem que ele é romântico e toda a trama é realista. E eu vi, tipo, muito isso ali naquela parte, em que, tipo, a amiga dela é como se fosse o romantismo e todo o resto em volta é o realismo. Porque a amiga dela sempre pensa de um lado sentimental, de um lado positivo. Ah, a gente tá na merda, mas a gente vai pensar do lado bom da merda. E já ela não, ela pensa sempre pelo lado racional. Na parte também que ela meio que vende o menino, ela pensou no dinheiro, ela não pensou nas consequências daquele ato. Foi a amiga dela que até que Mas ela deixou a criança ali. Ela é bem apática. eu acho que, tipo, nessa bem, parte muito. do filme, ela não tinha noção, que ela realmente não sabia. A amiga dela falou assim, você não assiste jornal? Aí, tipo, Ela não se tocou, ela né? não se tocou pela coisa que ela fez. Ela pensou que ela tava ajudando o menino, entendeu? O que eu interpretei dessa cena é que ela, tipo assim, tava tentando fazer uma coisa assim, tipo, tentando numa intenção boa, também pra conseguir o dinheiro, né? Não dá pra falar que ela foi 100% bem. Pra comprar Mas uma ela TV, não, né? mas não, ela não queria que o menino fosse vendido pelo tráfico humano. Sim. Então, quando ela tomou consciência disso, ela vai lá desesperada, faz mó B.O. e foge. Sim, Pra você ver porque- que ela ainda tem um pouquinho de humanidade dentro E dela. ela sente o menino o tempo inteiro, desde a carta, da primeira carta até a morte da mãe, porque ela olha pra ele o tempo todo. Só que ela não tem reação àquilo. Ela reagiu ao dinheiro.
Só que, graças a Deus, teve a amiga, né? Que conseguiu fazer isso. Deu um tapa. Acorda, menina! Acorda, Aí a por importância favor, das né? amizades, né? Então, é muito importante a gente vê isso nos filmes brasileiros, né? Sim. Tem muito do ser humano, de mostrar um pouco, né? Essa questão, eu acho que essa questão ela é muito trabalhada em obras mais modernas, do ninguém é 100% mal e também ninguém é 100% bom, né? Sempre tem essa dualidade entre as ações dos seres humanos. Ela é carrasca, ela é uma pessoa fria, ela é uma pessoa que faz isso, que faz aquilo. Só que ela ajudou um menino. Ela tem essa sensibilidade. É quando ela se apaixona por aquele caminhoneiro lá, que ele mete o pé. Nossa, aquela cena é muito Ela triste. dá pra mostrar... Trabalha o lado humano de uma pessoa que é uma pessoa que sofreu. A gente não tem como falar também que ela é mal por preto no branco. Ela sofreu algumas coisas pra que ela chegasse nesse ponto. Ali. Pode falar. E aí eles falou dessa dualidade, eu queria falar muito da dualidade desses dois pais, sabe? Tanto do pai dela quanto do pai dos meninos, sabe? Que é essa dualidade que não é bem e mal. Porque você vê que um dos meninos, um dos irmãos, tem interpretação que ele é muito massa, sabe? Que ele é um pai muito legal, que apesar de tudo, ele é um pai legal. E o outro menino já é totalmente aversivo a esse pai, sabe? Que ele é muito... Que ele estragou a vida deles, que sabe, destruiu a família deles. E como era com a mãe do menino também. Ela tinha essas duas dualidades. Inclusive, que ela, na primeira carta que ela faz, que é uma carta mais atacando ele, e a outra falando o que ela realmente queria falar. E no pai da Dora... Ela também, você vê que ela tem essa dualidade, sabe? Que ao mesmo tempo que ele fez muito mal pra ela e que ela não gosta dele, ela também sente saudade dele, igual ela fala no filme, sabe? E tem uma coisa aí nos irmãos também, porque um dos irmãos não gosta muito do pai, fala mal, mas a profissão do pai é dele. Sim. Né? Então, é muito... Tanto que o menino, quando vê ele fazendo as coisas ali, ele lembra do que o pai era, né? Então, é muito importante isso, como tá representado tudo isso, né? Para ele, Josué é o nome dele, né? Josué. O Josué, como família. E uma coisa muito interessante de se observar, né? Que eu não lembro o nome dos outros irmãos, mas são todos nomes bíblicos, né? O Josué e o pai é quem? Jesus. Então tem toda essa retratação. E é uma coisa muito brasilidade de você... Puro suco do Brasil. Sim. Você ter essa religiosidade muito presente. E, cara, a cena do menino fugindo no meio daquela cerimônia religiosa, e ele saindo correndo, e aí a hora que a personagem, a Dora, né, que é a personagem da Fernanda Montenegro, entra naquela casa lá de oração, que ela começa a girar pra tudo quanto é quanto, e aí começa a ver uns negócios muito loucos, aí ela desmaia, aí depois ela vai atrás, aí ela deita, o menino pega ela, e ela deita no colo dele. Gente, isso é tão lindo. Muito bonito. E também, outra cena que me tocou bastante foi a cena que ele compra o vestido pra ela. Nossa! Aquela cena foi, tipo, estopim, assim, porque, tipo, eles estão na merda, mas o menino fala, tipo, eu vou... Como eu posso dizer? Eu vou demonstrar um pouco sobre a gratidão que deu pra ver que ele tava sentindo por ela, porque ele, acho que naquele momento ele entendeu que, apesar dela ser meio doida, assim, dele não entender muito os atos dela, se não fosse ela, ele estaria sozinho. Ela era a única pessoa que ele tinha naquele momento. Sim. Falando como que a Iris e a Dani falou, eu acho muito bonita a construção da relação dos dois. Sim. O jeito que ele vai criando afeto, vai criando um certo carinho e afeição por ela, e como ela faz o mesmo, acontece o mesmo com ela. Você vê que ele começa a enxergar nela uma figura de, não sei exatamente de uma mãe, mas alguém que ele confia, alguém de proteção. E eu acho tão bonita essa relação. Acho que é algo que aos poucos que vai construindo, eles vê que ao mesmo tempo que eles têm ideias tão diferentes, eles também como a Mi falou, eles são meio que espelhos um do outro. Então eu achei isso muito interessante, a construção, é uma coisa que me fez chorar muito ao longo do filme. Sim, tem uma outra coisa aí, né? Na última parte ali que ela decide deixar ele com os irmãos, eu acho que foi o que ela realmente buscou pra ele, porque o tempo todo ela queria deixar. Só que ela não conseguia, e nem ele deixava. Então era o tempo todo, até que ele se sentiu em casa e ela viu que ali ele ia ter amor. Sim. Porque os dois irmãos iam, né? Querendo ou não, na hora que ela falou ali,
Eu acho que eles dois já perceberam ali alguma coisa, né? E aquela cena deles olhando na foto. Nossa, para. Gente, isso Nossa, foi que vontade de muito chorar. lindo, A hora muito que ela lindo. fala, toda vez que você sentir saudade de mim, dá uma olhada no nosso retratinho. Ai, Não gente. esquecer também. Então, e tem isso, né, gente? A carta. A carta. A carta. Ela falando... O papel. que ela escreveu O papel, pra alguém. entendeu? Ela, tipo, sempre escrevia pros outros e foi a primeira carta, foi pra ele. Foi muito bonito. Que ela escreveu com todo carinho e amor que ela sentiu por ele. Talvez uma das primeiras que ela entregou também. Sim. Não, mas tem uma cena que ela vai no correio, né? Colocar é, lá. vai e ser tal. assim. Pesa. Aos poucos, eu falei pra minha mãe quando tava assistindo, aos poucos ela vai virando gente e vai entregando as cartas aos poucos, vai criando um pouco de compaixão dentro dela. Ó, mas tem uma outra coisa também que eu vejo tanto no cinema como na literatura brasileira, que é a dualidade e a humanidade muito presente. Né? Tanto que você vê vários escritores mineiros que também tem isso, né? Tem um que é a Dani Talena, A Carla Madeira. a Carla Madeira. Você tá lendo Véspera? Eu tô lendo Estudar Rio. É. Ah, você não tinha lido, né? É verdade. Então, e nesse aí, por exemplo, também tem isso, né? E você vê que essa é uma marca do cinema e da nossa literatura. Da arte, Da arte brasileira, né? tem um outro filme que se chama Estômago. E eu queria muito, Nossa, eu quero muito assistir. conversar Muito bom. com vocês Eu apoio. sobre estômago. Porque eu acho que é aí que vocês vão ver que a dualidade Não, aquilo ali dá um monte de falar. Sim, sim. E assim, a Central do Brasil é um grande clássico. Que daqui a mais de 20 anos vocês vão estar fazendo esse papel que eu estou fazendo agora. Mediando, espero eu, né? E passando para os filhos, primos e quem for. Eu queria também falar uma questão que eu no filme, que é sobre o abandono, que aborda vários tipos de abandono, sabe? A morte da mãe do garoto, o abandono da própria Dora deixando ele sozinho lá com os irmãos, o próprio garoto deixando ela sozinha também, que ele deixa. Então, assim, eu acho que aborda muito sobre isso também. Tem uma Solidão. Solidão também. a cena bem forte é quando ela quer tirar ele de lado e ele se esparrama e ele não quer ir. Tanta raiva dele. Não, mas ele estava se sentindo traído por ela. Né? Você acha que ele não estava entendendo tudo aquilo? Então são vários sentimentos aí nesse filme, né? E assim, né, pesquisando na internet, eu não sei como vocês viram isso, eu vi tantas críticas, tantas coisas tão bobas. Teve um cara que fez uma crítica que a Central do Brasil é no Rio de Janeiro. Sim. Ele colocou que era em São Paulo. Né? Então ele não prestou atenção no filme, né? Já começa por aí, né? E assim, são coisas que o brasileiro não sei o que acontece, né? E eu queria saber a nota de vocês pro filme. Você ainda tem... Não, eu queria falar sobre a Central do Brasil, que fica no Rio de Janeiro. Eu acho que, tipo, também mostra um pouco do trem, não do trem, eu acho que eu posso falar besteira. Também fala sobre a urbanização do local, como é, entendeu? Então eu achei isso muito legal. Naquela época, né? De 1990. E pô... Então, eu queria só voltar a outro assunto assim, que eu queria ter explorado, que é a questão da relação do menininho, que eu esqueci o nome, o Josué, com os irmãos deles, como mesmo quando ele, tipo, acho que ele sabia no começo, quando eu acho que ele sentiu, assim, mas, tipo assim, mesmo que ele não soubesse, mas aconteceu aquela conexão com eles, e pra ser sincero, eu acho que aquela cena, a cena que eles se encontrando, eu acho que foi a que eu mais chorei, porque eu achei tão bonito que depois de tanto tempo do Josué sozinho, o Josué, como vocês falaram, ele todo rancoroso, ele tava virando uma nova Dora, pra ser bem sincera. E ver que ali ele acabou conseguindo se encontrar. Ali ele acabou se identificando com os irmãos, se identificando com o ambiente, com as coisas que eles faziam. Então eu achei muito bonito essa conexão, né, entre eles. Nossa, acho que foi a cena que eu mais chorei, pra ser bem sincero, que eu achei tão lindo depois de tudo que ele passou. E uma curiosidade de gravação que é muito legal de se pensar, que dá essa camada ainda mais realista pro filme, é que aquelas pessoas que ela escreve a carta, não são pessoas contratadas de figurante, são pessoas reais que realmente escreveram a carta.
o Josué, ele foi encontrado, eu não sei, eu não lembro muito bem a história, mas o Walter, que é o diretor, ele encontrou o Josué, o ator, e convidou ele pra fazer parte do filme. Ele não foi escalado pro elenco. Ele conta que ele procurou vários garotos jovens pra fazer esse papel e ele não viu nenhum que se encaixava. Só que aquele menino que não tava ali específico pra aquilo, por saber exatamente como que é, querer fazer essa coisa de dar uma realidade, uma profundidade a mais pro filme, ele falou, é esse menino. E foi esse menino. O ator que faz o Josué teve um trabalho incrível. Sim. Ele contracenando com a Fernanda Montenegro, gente, que coisa linda. Linda, linda, linda. E todas as cenas das cartas são cenas reais. São cenas de cartas de pessoas reais. E nos trens e tal também, eles iam pros trens enquanto a vida ocorria, assim, enquanto a vida acontecia com as pessoas e gravavam lá no meio delas. Não tinham figurantes no filme, assim, todas as cenas foram gravadas, tipo assim, a gente vai pegar uma câmera aqui no meio das pessoas fazendo e gravar o filme. Gente, isso dá mais profundidade pro filme ainda, aquela coisa. Eu achei muito... exatamente, eu achei, ela falou, nossa, a minha mãe acho que já assistiu mais de uma vez, porque ela toda vez que a gente tava assistindo, ela ia falando, e eu achei muito emocionante essa parte que, tipo, no começo do filme, eu acho que abre uma cena com o pessoal, tipo, descrevendo e vai mudando entre um e outro. Aquela cena também é real. É realmente pessoas reais que estão ali descrevendo o que eles pensam, o que eles sentem, as preocupações deles, pra quem eles querem enviar. Então, acho que isso realmente, como eles falou, dá mais profundidade ainda. Eu, quando pequena, acho que eu tinha 12 anos, 13 anos, eu escrevia muitas cartas pra minha mãe. Minha mãe não sabia escrever direito, né? E eu que escutava e escrevia. E eu acho que tudo foi se perdendo, né? Porque era muito bonito. Eu conhecia a história da minha avó e da minha mãe através das cartas, que uma trocava com a outra. Eu lia quando chegava e escrevia para ela. Então, para quem teve essa experiência, talvez a mãe de vocês, ou vô, teve essa experiência. E é uma experiência muito bonita. A gente escreve agora mandando mensagem no WhatsApp. Aniversário, mensagem no WhatsApp. Não liga, não escreve. É no Instagram, é no N fatores, né? Mas assim, o quão bonito é uma carta à mão. Sim. Né? Endereçada a outra pessoa. Então é uma coisa que talvez não volte, mas é uma coisa que me dá muita saudade. E esse filme trouxe isso para mim. Sim. Né? A saudade do simples. A saudade de se importar, a saudade de brincar na rua. Sim. De pular amarelinha, de pular corda, que hoje a gente não tem, né? Então, eu acho que, diante de tudo, o filme me trouxe isso, esse sentimento. Esse contato real entre as pessoas. Sim, e a vida é exatamente isso, né? Tá acontecendo um determinado problema aqui, mas a vida continua passando, as pessoas continuam fazendo as vidas delas. Sim. Você tá ali lidando com tudo quanto é problema, mas a vida continua, os problemas continuam. Dá muito essa impressão, esse embate entre a vida passando e o problema dos dois, né? Dá muito isso da vida ser corriqueira, da vida tá passando, né? De tudo ser rio. Sim. Aquela madeira. E também no filme mostra como o analfabetismo no Brasil era muito gigante, porque ela ganhava dinheiro com cartas de pessoas. Ela escrevia para aquelas pessoas que não conseguiam, não tinham conhecimento para escrever. Então acho que mostra também uma coisa muito profunda disso, as pessoas falando errado entre aspas, né? E ela meio que corrigindo, entendeu? Sim. Então, é um filme que eu acho muito humano. Né? Muito humano. Mais alguma coisa, Dani? Não sei, a mãe tinha que falar. Eu queria... Você falou desse aspecto real, eu lembrei mais de umas coisas. Teve uma cena no começo, que eu acredito que vocês lembram, em que um menino rouba uma coisa de uma tendinhas ali perto de onde ela escrevia, e ele sai correndo, assim, ele tá quase pra fugir, e vem um cara atrás dele e pega a arma e atira nele. Vocês verem como aquilo ali é real e grotesco. A minha mãe também comentou que ela falou que a minha tia, no caso, que é a tia dela também, uma vez presenciou uma coisa muito parecida a isso lá pela Estação da Lapa. Então, pra gente ver como é uma coisa comum e corriqueira e que tá, infelizmente, muito presente essa violência, essa banalização da violência no cotidiano das pessoas. Até a própria Dora, né, encara aquilo com certo desprezo. Ela não gosta, mas a gente vê que parece que não é algo assim tão fora da realidade.
mas era bem visto assim mesmo. Até tem outra cena também que eles estão lá no bar com um caminhoneiro e ele pega a coisa para comer pensando na fome e nela. Sim. Só que aí você acha que ela vai repreender ele, né? E o que ela faz? Pega mais. Pega mais. Mas Eu queria falar sobre essa cena, mas deixa eu Vai. eu queria também falar sobre como é a naturalidade de hoje em dia, sobre a violência que a gente vê, visualiza, sabe? Com muita facilidade, infelizmente, a violência na mídia e a violência em vários outros tipos de lugares, vários tipos de redes sociais também hoje em dia. Mas só que antigamente era muito mais, sabe, grotesco, não sei se assim se fala. No filme, quando o policial ele simplesmente atira no cara que tá fugindo, eu perdi a linha do raciocínio. Eu queria falar, na verdade, sobre duas cenas. A primeira é sobre a que a Amandinha falou, a do mercado, do mercadinho que eles vão e que aí o menino pega e aí ela fala, devolve. Eu achei aquilo muito bonito, porque ela meio que quis demonstrar um valor pro menino, tipo, você não pode roubar, o que você tá fazendo, sabe? Mas ela fez aquilo num momento de necessidade, ela foi e roubou, mas por trás do menino, pra ele não entender que aquilo deveria ser feito, aquilo é errado e ele tinha que saber que aquilo era errado. Mas como ela precisava e como era, tipo, sabe, uma necessidade, ela foi e fez em uma questão não porque ela achava que era certo, e sim, tipo, pela necessidade. E sobre essa questão do analfabetismo e sobre esse personagem que foi assassinado no começo do filme, a gente vê também que nessa época o analfabetismo no Brasil era muito normal, mas era uma forma também de tirar o poder das pessoas pretas periféricas que, bom, naquela época, se você não soubesse escrever, você não podia votar, por exemplo. Sim. Então, tipo, aquelas pessoas, elas, além de não ter acesso à educação, elas também não tinham o poder para lutar contra isso. Porque como elas iam lutar contra isso se elas não tinham uma representação? Eu lembrei. Nossa, a partir do momento que o policial ele atira no cara que tá fugindo, as pessoas simplesmente andam normal, sabe? É óbvio que segue a vida. Elas olham e falam, acontece, sabe? A vida segue. Tipo, acho que isso meio que tira um pouco da humanidade quando a gente vê uma pessoa morta, sabe? Tipo, quando a gente, sei lá, liga a TV e começa a ver o jornal. Toda hora tem gente morrendo, alguma coisa, uma mulher foi violentada. E, tipo, a gente também passa normal, como se... Sim. E de uma forma tão natural, sabe? Sim, isso é muito horrível. Porque, tipo, isso acontece todo dia. Parece que a gente não tem reação, né? Reação ao tipo impacto você ligar no daquilo. Datena, ele tá falando toda hora de alguma E coisa. bandido bom é bandido morto, mas aí entra em outra questão. Então, teve uma vez que eu tava na Estação da Luz e tinha um moço com um relógio, assim, do lado de fora que tava sentado, né? Com um braço aqui e o relógio aqui. Só passou um assim, ó, pum, e roubou. Então era muito normal, assim, que eu digo, sabe? Era normalizado. Como ainda é, mas de uma forma que as redes sociais passam de outra forma. Sim. Outra visão. E outra forma de desumanização, como a própria Dani disse. As pessoas, elas tinham um direito retirado de outro direito que elas tinham que ter, que é o direito à educação. E a partir desse bloqueio a direito à educação, você tem a direito, exclusão do direito a exercer sua humanidade, sua cidadania. E querendo ou não, a Dora via essas pessoas como um produto, uma forma de ganhar dinheiro. Elas eram desumanizadas. A própria forma com que ela corrige as pessoas, às vezes, quando a pessoa comete algum erro gramatical, como se a pessoa fosse uma burra, ignorante, assim. É a própria desumanização. Eu acho que... Não dava importância pra história de vida dela também. Não, nenhuma. E você vê a forma, às vezes, seca, né? Que, assim, quando ela escrevia as cartas, ela tava aqui escrevendo, olhava assim... E olhava pra cara do... entediada. Entediada. Acho que ela zombando, tipo assim, de um cara que estava escrevendo uma coisa bem romântica, alguma coisa... Não lembro muito bem dessa cena, mas ela olhando assim... Gagueja, e ela fala muito rápido, de forma muito... E ri depois, né? Sim, e tem uma coisa que eu vi muito também, o filme mostra a pobreza do Rio de Janeiro. Sim.
e a pobreza de Pernambuco. Sim. De formas bem diferentes até e semelhantes ao mesmo tempo. E eu sinto também que as coisas que aconteciam no Rio de Janeiro, cidade, aconteciam, tipo, de uma maneira muito mais rápida. Sim. Tipo, era muito rápido. A mãe dele morreu, o menino nem chorou, entendeu? Não Tipo, deu tempo. Não deu inteiro, mas quando chegou lá pra Pernambuco, tudo mais... Tipo, Mais lento, né? Também senti A isso. mudança do ambiente também é muito mais devagar. Sim, eu acho que ele quis passar o seguinte, né? A região sudeste, eu acho que, morando aqui, já passeando em Pernambuco e tal, aqui a gente corre. Muita pressa. Exatamente. Da imigração de nordestinos para cá, teve tudo isso também. Aí quando você vai para lá, é o tempo que vai te levando vagamente. Vai arrastando. Né? E você sente isso mesmo, né? Que lá a vida é mais calma. Mesmo sendo pobre. Mesmo com as dificuldades. Sim, exatamente. Então, o filme traz aceleração e calma ao mesmo tempo. É isso, né? gente. É isso? E aí, lindo. bora dar nota? 10, não tem como dar outra nota. Eu daria um... Desculpa. Não tem como dar outra nota. Não, mas aqui todo mundo tem que ser o que é, entendeu? Eu acho que é um filme que me tocou bastante, sabe? Eu dou um 8 porque eu acho que eu vi no momento errado. Porque tem aquela coisa, a gente lê um livro, a gente vê um filme no momento errado. Então, pra mim, eu acho que foi no momento errado. Porque eu pensei que ia ter um final feliz. Aí eu fiquei, aí eu quebrei a cara. Tipo, não é por conta do final feliz também, mas eu acho que é um final muito realista. Pera. Mas você acha que não foi feliz pro Josué? É um questionamento aí pra vocês. Porque ele gente, ele não tinha nada. Ele ficou feliz. Foi o final feliz. Mas assim, acho que ela quis dizer assim, nessa questão dessa separação do Josué com a Dória. Isso foi triste na mas visão tem dela. outra coisa. Será que foi esse laço tão forte? Eu acho que não. Não acho, porque ela conseguiu fazer o que ele pediu pra ela. O que ele queria? Ele queria o pai, não era? Sim, mas tipo, deu uma melancolia tão forte quando ele falou também, na melancolia tão forte na carta, quando ela vai embora, e também quando eles estão esperando o pai voltar. Sabe? Então, tipo... Não foi um final... Acho que não foi um final triste. Não foi. Melancólico. Melancólico. E tem outra coisa, eu acho que olhando pro Josué, ele não teve o pai, mas ele ganhou 2 irmãos. Sim. Né? Nossa, muito lindo. Eu acho que o filme ele é bom, mas eu vi no momento errado. Ele é bom, não é ruim. Então é 8. Ele é bom. Ele é 8. Mas Então talvez tá. eu possa ver Outras vez e dar um vezes. 10. Vai lá, Dani. Pra mim é um 11, porque tem que ter um número a mais pelo Oscar que foi tirado. É verdade. Muito bem. Eu dou 10 também. Foi uma experiência. Uma experiência avassaladora. Eu dou um 10 também. Acho que fez todos os filmes brasileiros. Eu gosto muito de assistir filme brasileiro. Acho que fez todos os filmes brasileiros que eu já assisti se tornarem muito simples, sabe? Foi isso. Que bom. Minha opinião fui dormir muda, acordei calada de tanto... Mentira, gente, é muito bom. Eu assisti, inclusive, o vídeo da Isabela Boscov, que ela fez, tipo, há um mês falando sobre o Central do Brasil. Muito bom, gente. É ótimo, filme maravilhoso. Um ouro do Brasil. E aí agora o filme Ainda Estou Aqui, que vai concorrer ao Oscar com a filha da Montenegro. E ela vai ganhar. Sim. Gente, nota 10, um filme impecável. Eu acho que, assim, é um filme que conseguiu retratar muito bem uma realidade brasileira e que toca a gente, que me tocou, né? Tocou todo mundo aqui de uma forma muito profunda e muito realista, assim. Eu não tenho uma crítica, não tenho nada a pontuar em relação a esse filme, às vezes, quando a gente, às vezes, em outras obras, outras coisas a gente tem, mas eu acho que nesse filme tudo foi extremamente na medida certa. Então, nota 10. Eu dou 12, 13, 14, por todo... Dou até 20, 30, porque são anos, né? Eu assisti, eu era muito nova ainda. E reassisti e senti de forma muito singela tudo que foi passado e eu não tinha entendido naquela época. E agora veio como um brinde, sabe? Nossa, como é lindo o cinema brasileiro. Sim, né? Tipo, reafirmando, é a primeira vez que eu vi. Então, tipo, como o filme ele é muito rápido em São Paulo, tem umas coisas que eu acho que eu tenho certeza que eu deixei passar, que eu não prestei muita atenção, entendeu? Sim. E tem uma coisa muito bonita no filme também, que é a música, né? Gente, a música do final, que inclusive tá aqui. Cartola. Cara, eu já tava chorando. Aí
corta como é, pros créditos finais. Aí começa aquele instrumental. Nossa senhora, eu me arrepiei. Eu comecei a chorar mais ainda. Então, eu imprimi aqui, né, pra vocês ficarem um pouquinho com eles aí, né, e a gente recitar. O que vocês acham? Tá. Perfeito. Então, pessoal, até a próxima. Coloco pra vocês o filme Estômago ou a série Hilda Furacão. A Hilda Furacão muito bom. Eu quero que vocês façam uma votação aqui pra gente fazer a última do ano. Tá bom. E aí? A última do... gente. Eu não tô psicologicamente pronta pra isso. Acabei de... Não, a gente vai ver, mas a próxima, vamos lá. Acho que dá pra fazer mais. Beleza, É isso, gente. então até a próxima. Uhul!